Fala galera, tudo bem? Então, estou começando aqui esse quadro que é uma ideia que surgiu de trazer para vocês experiências dos melhores lugares aqui no Brasil, né? O nosso Brasil ele é incrível, tem muita cidade maravilhosa e apesar de eu já conhecer todos os estados, tem cidades que eu ainda não conheço. E eu queria inaugurar esse quadro com a cidade que está aí nos olhares de todos os brasileiros, que está sendo considerada a Disney aqui do Brasil, que é Gramado. Mas como eu ainda não conheço Gramado, a minha amiga Laila, ela voltou recentemente de lá, então eu convidei a Laila para bater um papo aqui, para mostrar para vocês a visão da Laila em relação a Gramado, dicas do que fazer. A gente vai estar aqui batendo um papo e eu tenho certeza que vocês vão curtir e aproveitar bastante. Já aproveita, coloca aqui nos comentários as cidades que vocês querem conhecer aqui no Brasil, né, que a gente fale mais, ou minhas experiências ou experiências de pessoas que já viajaram, caso eu ainda não conheça essa cidade. Laila, seja muito bem-vinda. E aí, pessoal, tudo bom? Prazer estar aqui. Vamos falar dessa cidade maravilhosa que é Gramado. A gente começa por onde? Vamos começar, Laila, pelo planejamento da viagem, né? Como é que você fez esse planejamento até chegar lá, para a gente contar um pouquinho sobre o que é essa cidade tão incrível que é Gramado. Então, planejamento basicamente só estratégia com milha, porque eu não sou boba nem nada, né? Eu e meu marido, a gente tá procurando fazer, a cada ano de casamento, a gente quer ir para um estado brasileiro. E a gente ia começar com o Rio Grande do Sul, então a gente pegou uma ótima oportunidade com milhas. E aí a gente chegou de avião em Porto Alegre e uma coisa, né, que muita gente já gasta muito dinheiro à toa aí, é porque paga um transfer e às vezes cobra muito caro de Porto Alegre para Gramado. Ou então a pessoa quer alugar um carro e a gente estava vendo que as diárias não estavam tão interessantes, principalmente setembro, que foi quando a gente foi, né? Tava cobrando assim, eles estavam cobrando uma média de R$350 para fazer uma viagem de 1h30. A gente pegou um Uber e deu R$150. E a gente ainda tinha abastecido o nosso Uber lá nas miles, então a gente ainda ganhou milhas com isso. Então fizemos a viagem de Uber, chegamos lá em Gramado, fizemos uma dobradinha aí, porque a gente queria ficar num hotel legal, mas a gente também não queria ficar todos os dias num hotel excelente. Então a gente fez Airbnb, porque lá tem vários Airbnbs excelentes, 3 dias de Airbnb, 3 dias num excelente hotel. Isso, inclusive, que você fez é legal, porque eu também costumo fazer muito isso, no sentido de, os dias que a gente vai passear o dia inteiro, eu não vejo necessidade da gente ficar num hotel muito caro. Eu costumo prezar muito pela aquela questão de, pelo menos, ter uma cama boa, um local confortável, mas não necessariamente precisa ser algo de extremo luxo, já que você só vai chegar lá para dormir. Nem vou usar. Você nem vai usar. Agora, no dia, igual você falou, a gente queria ficar num hotel legal. No momento que você vai aproveitar mais o hotel, por que não aproveitar para ficar num hotel legal? Faz parte da viagem, é como se fosse, ao invés desse dia, eu simplesmente pegar um pacote de atrações, etc., por que não a minha atração ser aquele hotel, né? Exatamente, foi exatamente o que a gente fez. Os dias mais cheios, que foram os primeiros dias, a gente ficou no Airbnb, que a gente batia e dormia, porque é como se fosse um dia inteiro na Disney mesmo, você gasta muita energia, muito bom. E aí o restante a gente já ficou mais tranquilo, aproveitou para fazer programa de casal, que era o nosso aniversário de casamento, né? Então, aí fica aí uma dica, né, até para economizar na sua hospedagem. Gramado tem um hotel a cada centímetro e é excelente. E aí, o que a gente fez? A gente ficou 6 dias lá em Gramado e acho que uma das melhores decisões que a gente tomou foi baixar o Prime Gourmet. Eu vivo falando com gosto do Prime Gourmet, que é um aplicativo que você vai pagar uma assinatura premium. A gente pagou na época R$200 nessa assinatura premium e ele vai te dar descontos gigantescos, assim, de 50%, 60% em várias coisas, inclusive hotéis, mas também vai te dar em vários restaurantes, ingresso para os parques, para os passeios. Então
Pra gente, assim, muita coisa saiu pela metade do preço. Excelente. E no primeiro jantar, a assinatura premium já se pagou. É isso que eu falo, esses R$200 ele já vai Exatamente. rapidamente. Porque Gramado não é a cidade mais barata, óbvio, né? É uma das poucas cidades do Brasil que estão 100% equipadas para turista, 100% adaptadas para turista. Então, é óbvio que eles têm uns preços um pouquinho mais elevados, mas o Prime Gourmet realmente deixa muito mais democrática a viagem. E durante esse período, Laila, que você ficou lá em Gramado, né? Você disse que teve dias bem cheios. Quais foram as atrações que você foi e que você recomenda, que gostou muito, e também se teve algo que para você não faz sentido nenhum? Tá, de dia cheio, assim, o que a gente fez? Primeira coisa que todo mundo me pergunta se vale a pena ou não, e divide um pouco as opiniões, tá? Mas assim, quem não conhece neve, fica maravilhado, é o Snowland. O Snowland é um parque que foi, na verdade, foi até feito, se eu não me engano, por uma consultoria americana que está acostumado com parques assim temáticos. Snowland é incrível, é um parque que você vê neve de verdade, assim, e é muito frio, é muito, muito, muito frio. Eu peguei uma sinusite depois, assim, mas você vai o dia inteiro, assim, você tem que chegar lá umas 8 horas da manhã, o parque abre às 9, só que a fila é gigantesca. E aí você pode pegar pelo Prime Gourmet com metade do preço, o ingresso no parque, e aí você vai entrar lá, tem a fila. Aí quem cai na besteira, como a gente caiu, de não levar, a gente não acreditou que ia ser tão frio. Aí a gente não levou gorro, a gente não levou cachecol, luva e tal, a gente achou que fosse ser normal. Aí acaba que tem uma lojinha logo no início e aí todo mundo fala assim, compra porque você vai precisar. E aí a gente comprou as coisinhas e aí você passa o dia lá e às vezes um dia não dá, porque tem muita coisa para fazer. Aí você pode patinar no gelo, você pode esquiar, você pode fazer snowboard e tem aula também. Então, no meu caso, eu não fazia a menor ideia de como que esquiava, então eu fiz a aula e valeu super a pena. Aí tem, para as crianças, então, é muito legal, assim, tava só eu e meu marido, mas a gente via as crianças se esbaldando, tem tobogã. E o ingresso já inclui todas essas atrações ou você precisa pagar a parte de cada uma dessas atrações? A única coisa que não está inclusa é o esqui e o snowboard, porque você pode escolher não fazer também. Você pode ir para todos os outros brinquedos que tem uns 3 ou 4 diferentes, assim, e aí o snow você tem que pagar por fora, porque aí você pode escolher com aula, sem aula, tem um equipamento e tudo mais. Tem até, o nome não mas eu lembro daquele da Disney que é o Fast Pass, né? Você pode comprar aquele fura-fila lá, porque realmente tem muita fila. Então, por isso que eu recomendo muito que você quiser conhecer o Snowland, chega às 8 horas da manhã, sejam os primeiros a entrar, porque a fila é realmente enorme e você fica o dia inteiro lá no parque. E vale muito a pena. Então, assim, isso foi um dia inteiro. Depois a gente só queria comer e dormir. E aí a gente fez um ótimo jantar também. E um outro dia cheio foi um combinado aí que a gente fez do Lago Negro. Mas aí foi bem mais relax, que aí você passa um tempo no Lago Negro. O pedalinho vale super, super a pena. É muito gostoso de fazer o pedalinho. Almoça legal. E de dia cheio, então a gente teve Snowland. Mas também tem alguns parques, como o Alpen Park, que é excelente, todo mundo ama. O Floribal eu fui, mas eu não recomendo. É um parque muito esquisito, assim. É para criança, mas assim, tem vários adultos que vão e gostam. É um parque temático que tem, sei lá, 20 temas no mesmo parque, sabe? Você entra pelo dinossauro, depois você sai num negócio místico de pedra, daqui a pouquinho tem vampiro, então é um negócio meio esquisito, assim, eu não recomendo muito não, achei até meio assustador para as crianças. Mas o Alpen Park é excelente, o Caracol, Canela, todos esses, dá para você preencher uns 3 dias aí com bastante coisa para fazer. Bacana. E em termos de alimentação, lá em Gramado, se come bem? Tem algum restaurante que você indica? Gente, eu tô com o celular na mão que eu tô com a minha colinha, tá? Não, assim, Gramado você só come bem, né? Eu não comi em nenhum restaurante que eu dissesse eu não voltaria aqui.
todos os restaurantes são excelentes e a gente nem foi ficar procurando muito ali no TripAdvisor, não. A gente entrava e via e foram excelentes escolhas, mas assim, eu comi o melhor fondue da vida no Versoy. A gente também pagou só por um rodízio, então, por causa do Prime Gourmet. Tinha rodízio de queijo, de carne e de chocolate. E assim, nossa, excelente. Versoy eu recomendo muito. Tenho vários amigos que foram depois de mim e amaram também. E tem uma pizzaria temática lá que é muito maneira, que é o Cara de Mal. Você também pode pegar pelo Prime Gourmet. E eles te buscam em casa, levam em casa se você beber e não quiser dirigir, estiver com o carro alugado. Mas o Cara de Mal, ele é muito legal porque você pode... você vai participar de um rodízio ao mesmo tempo que tem um show de piratas. Então, legal. É muito legal. É o pirata que vai te servir a pizza. Então, eles não saem do personagem em nenhum momento. É muito, muito bacana. E isso é muito legal de Gramado, porque Gramado tem muitas companhias de teatro lá. Então, muitos artistas vão fazer carreira lá em Gramado, sabe? Então, você vê todos os restaurantes temáticos, realmente tem atores trabalhando ali. Perfeito. Isso é muito bacana. Tem um outro temático de floresta, enfim, tem vários lugares. E um destino que eu fui, que eu amei, que eu esqueci de falar, foi o Minimundo. Muita gente acha que é de criança, assim, mas o Minimundo é excelente, assim, tem umas miniaturas que você fala assim, não é possível que conseguiram reproduzir isso, é muito lindo, muito legal. Oh, que massa. E Laila, em termos de lugares que você foi em Gramado e que você não recomenda, né? Sei que, como você falou, né, eu fui, todos os restaurantes que eu comi foram muito bons e o legal é que você está sempre citando o Prime Gourmet, porque... inclusive, pessoal, vocês já perceberam que tudo ali dá para fazer tendo descontos. E não é publi, né? Podia ser. E não, isso, bem que podia ser, ó. Fica aí a dica, Prime Gourmet. Eu falei que eu voltaria em todos, mentira, eu menti, porque tem um que eu realmente não recomendo. E qual é esse? Que foi o único que eu não consegui fechar pelo Prime. Eu paguei caro para ir, porque algumas pessoas falaram que era legal. A gente pagou... acho que uns R$140 por pessoa, assim, era uma churrascaria que se chama Garfo e Bombacha. Ela é em Canela, além do valor que você paga e de ficar correndo com reserva porque enche, você ainda tem que pagar um Uber meio caro, assim, para ir de Gramado para lá. E assim, eu realmente não recomendo. Não tem uma estrutura legal, é um galpão, assim, que você faz, e aí você senta, mas assim, tem umas 900 mesas, é muita gente, muito lotado. E é um self-service, que vem algumas carnes, assim, é um rodízio, mas fica praticamente como um self-service. E a comida nada demais. Assim. Nada demais para custar R$140, né? E ainda tem um show de dança gaúcha, assim, eu já morei no Rio Grande do Sul e eu já tinha cansado de ver esse show milhões de vezes, então... não foi uma coisa que, assim, diante de tanta coisa que eu já tinha visto legal, eu falei, poxa, esse valor aqui eu poderia ter comido um outro fettuccine Alfredo, um outro fundi ali no Versoy que teria sido melhor gasto. E tem mais alguma coisa assim que você acha importante que o pessoal que queira visitar Gramado, queira visitar Canela, precisa saber? Faça um roteiro. Eu caí na besteira de não fazer roteiro. Eu não sabia, eu tinha ido para Gramado muito criancinha, assim, só que de 10 anos para cá tudo mudou em Gramado, então eu achava que eu não ia ter muita coisa para fazer lá, então eu não fiz roteiro. Só que Gramado é uma cidade que você tem que fazer roteiro e você tem que fazer com antecedência, porque aí você consegue fazer as melhores reservas, você consegue o seu espaço nos lugares que você quer ir. Você tem que realmente otimizar o seu tempo, porque muita gente fecha 3, 4, 5 dias em Gramado e você poderia ficar 8 dias tendo coisa para fazer lá. Perfeito. Então, você sai com um gostinho de quero voltar e nem sempre você consegue, né? E uma outra coisa é não subestimar o frio de Gramado, porque Gramado é frio todos os dias. A temperatura média deles, mesmo no verão, é 12 graus. É muito Então, frio. Você tá sempre com frio lá em Gramado, então não subestime, se você for carioca, principalmente. Leve seu casaco.
E uma última dica é que os hotéis, mesmo que você não fique hospedado, o hotel você pode fechar o café da manhã no hotel, ou você pode fechar chá da tarde, ou massagem. Então você tem várias experiências que você pode fazer nos hotéis. Tem um hotel Colline lá, que é o melhor hotel de Gramado, que você pode fechar massagem, aula de massagem para casal, é muito bacana. Eu fui no chá da tarde do Vale de Encanto, que assim, foi incrível, fenomenal, assim, R$70 por pessoa, mas muito bem pagos, assim, foi excelente. Então, fica aí minhas dicas finais. Maravilha, galera! Olha quanta dica valiosa da Laila para você que quer conhecer Gramado. E me conta aqui nos comentários se tem outros lugares que você queira conhecer ou se você também quer deixar aqui a sua opinião sobre Gramado. Me conta aqui o que é que você está achando dessa série, que baseado nos seus comentários a gente vai escolher os próximos destinos, tá bom? Laila, muito obrigado pela participação, muito obrigado por essas dicas valiosas. Valeu, pessoal! Valeu, galera! A gente se vê no próximo vídeo.